Olá, estudante do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora Dulce e nesta aula nós vamos ver sobre artigo de opinião. Vamos lá? Objetivos desta aula: ler artigos de opinião, identificando o posicionamento do autor e os argumentos apresentados. Reconhecer a estrutura e os elementos de um texto de opinião. Distinguir fato de opinião em um texto. E organizar as ideias para a emissão de opinião de forma oral. Vamos lá? Para refletir. Todos já viram, devem ter visto em algum dado momento da sua vida na internet ou no jornal, o Armandinho, né? Que é a personagem desta tirinha. Então, olhe bem. Até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos. Mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. É por quê? Por que não? Né? Como formular argumentos para expor uma opinião? Já pensaram sobre isso? Como que eu formulo argumentos, né? Eu preciso primeiro conhecer o assunto para formular meus argumentos sobre ele. Afinal de contas, ninguém vai falar sobre uma coisa que não sabe. Vamos adiante? Então, para refletir, o primeiro passo para expor a sua opinião, com bons argumentos, é pesquisar sobre o assunto. Quando você tiver informações suficientes sobre determinado tema, estará pronto para expor a sua opinião, né? O problema das pessoas é falarem sobre coisas que elas não sabem, que não vivenciaram, que não pesquisaram. Então, isso gera um problema muito grande, como nós veremos adiante. Vamos lá? Leitura, o poder das palavras. Tá? Sandra Duarte Tavares, texto é de 17/1/2017. Vejam, eu começo aqui com colchetes e reticência, que mostra o quê? Que o texto não está na íntegra. Ele foi retirado trechos do texto que são adequados à nossa atividade, tá? Só para lembrar vocês. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênçãos, outras maldição. E é entre estas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Olha que interessante. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves. Quer dizer, muito bem trancado, né? Porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos, fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer-lhe umas maldades. Né? Nesse instante, o meu corpo sucumbiu, quer dizer o quê? Ele ficou para baixo, né? Ficou triste, ficou preocupado, porque maldades, né? E o desmaio tornou-se iminente, quer dizer, não teve outro jeito. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Olha só a escolha das palavras como é importante. Vamos adiante? Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas. As que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Tá? Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Olha que legal. Bom dia, como está? Experimentem, sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece que torna-se mais pequeno, não parece? Ou então, apresentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigada pela sua preciosa e valiosa ajuda. Olha que bacana, né? Vai dar uma carga de importância para a pessoa. Se quisermos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. Olha o conselho que legal. E não nos cansemos de elogiar.
Palavras de louvor e honra trazem felicidade. E não só a quem as recebe, mas também e sobretudo a quem as oferece. Então quer dizer, você está fazendo bem a outra pessoa e a você também. Veja que positivo, que bacana. Artigo de opinião, gente. O que é um artigo de opinião? Hein? É um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre uma determinada ideia, tá? Influenciá-lo ou transformar seus valores a favor de uma posição assumida. Tese, né? Tese é uma ideia, ok? Para tanto, o autor se utiliza de argumentos para sustentar, refutar ou negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada. Tá? Então ele vai apresentar uma situação e a sua opinião sobre essa situação, né? Que seria um problema social, pode ser o quê? A questão do texto que nós vimos sobre as palavras, a escolha das palavras, ok? Vamos adiante? Este gênero é publicado em jornais e revistas, impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícias. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. Aí, mais uma vez, a importância das palavras, né? Da escolha das palavras, que você está expondo o que você pensa, a sua opinião. E essa opinião, lembra, né? Falou no texto, pode edificar, pode fazer bem, como pode fazer mal. Estimular a maldade também, né? Cultivar a maldade nas pessoas. Então, se você pode evitar, utilize, né, de um vocabulário mais adequado, palavras mais positivas, ok? Atividade 1, pessoal, vamos lá. Pela definição de artigo de opinião, poderíamos dizer que o texto O Poder das Palavras, que foi o texto que nós acabamos de ler, né, é um texto argumentativo? Explique. Um tempinho para responder essa. E aí, pessoal, será que vocês acertaram esta questão? Vamos ver? Então, pela definição de artigo de opinião, poderíamos dizer que o texto O Poder das Palavras é um texto argumentativo? Vamos ver, explique. Sim, porque neste texto a autora apresenta uma problemática, né? Que as palavras têm poder. E a seguir levanta a tese, né? A ideia de que devemos escolher muito bem as palavras, pois elas podem melhorar ou piorar a vida de alguém. Olha a responsabilidade
da escolha do vocabulário, né, pessoal? Como que a gente adquire vocabulário? Através da leitura, né? Lendo você memoriza palavras, você enriquece o seu vocabulário. Vamos adiante? Atividade 2 agora, olha só. Na sua opinião, quais palavras devem ser evitadas? Olhe bem. Por que elas devem ser evitadas, né? Lembre-se da baliza entre as palavras positivas e as palavras negativas, tá? E quais palavras devem ser mais usadas no nosso dia a dia? Vamos ver se vocês fazem uma seleção de palavras que não devem ser ditas e palavras que edificam, que acrescentam, que enriquecem as pessoas e a autoestima também? Um tempinho para responder essa. E aí, pessoal, vamos ver que palavras que a gente pode sugerir para evitar e para utilizar? Vamos lá. Tá? Na sua opinião, quais palavras devem ser evitadas e quais palavras devem ser mais usadas no nosso dia a dia? A resposta é pessoal, mas aqui nós temos uma sugestão, né? Problema, dificuldade deveriam ser banidas, né? Trancadas as 7 chaves num baú escuro. Agora, desafio e superação são palavras que impulsionam a pessoa para frente, estimulam. Essas sim deveriam ser utilizadas. Já pararam para pensar? Ah, tem um problema. Não, tem um desafio. Olha que bacana. Não dá um caráter positivo? Um desafio quer dizer algo que é aceito, que você conseguirá superar. E aqui, ó, dificuldade por superação. Ao invés de ter uma dificuldade, não, superei. Tem uma superação. Ok? Fica a dica. Vamos adiante? Agora um quiz, pessoal. O artigo de opinião é um texto
produzido de forma abreviada, sintetizando informações que aparecem em outros textos? Será? Ou é dissertativo argumentativo, né? Lembrando o que é dissertativo argumentativo? Ou seja, ele disserta e usa argumentos, né, para defender uma ideia, no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Vamos ver? Um tempinho para responder essa questão. E aí, pessoal, vamos ver o que acontece nesse quiz? Vamos lá. Repetindo, o artigo de opinião é um texto produzido de forma abreviada, sintetizando informações que aparecem em outros textos? Ou será que ele é dissertativo argumentativo, no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema? A resposta certa é a segunda, é um texto dissertativo argumentativo, gente, no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Afinal de contas, é um artigo de opinião, né? E ele tem finalidade influenciar as pessoas sobre a ideia apresentada no texto. Já pensaram nisso? Vamos adiante? Atividade 3, olha, mais uma. Releia. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem, sempre que comunicam, escolher as palavras com carga afetiva positiva, né? Olha como é bom começar o dia com um bom dia, como vai você? Nesse trecho, que palavras marcam uma aproximação com o leitor? Então vejam, lembrando que o texto de opinião, ele tenta influenciar a opinião das pessoas. Então, que palavras que marcam essa aproximação da escritora com quem está lendo? Um tempinho para responder essa questão.
E aí, será que você acertou essa? Vamos ver? Então, gente, nesse trecho, que palavras marcam uma aproximação com o leitor? Vamos ver? Releia. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem, né? Sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Tanto sabiam como experimentem são verbos, lembrando isso, né? Verbos são ações aqui neste caso, tá? Neste trecho, que palavras marcam uma aproximação com o leitor? Neste caso, a autora faz um convite ao leitor. Isso gera uma aproximação, uma intimidade, né? Ela se aproxima do leitor para que ele cumpra, faça, utilize a ideia que ela está propondo. Pensaram nisso? Vamos adiante? Proposta de atividade, gente. Olha que legal. Essa proposta de atividade, escolha um tema controverso. O que é um tema controverso? Um tema que pode gerar diferentes opiniões, tá? Você pode escolher falar sobre algum problema da sua escola ou da sua cidade, por exemplo, tá? E elabore sua opinião sobre ele. Muito importante nessa elaboração, hein? Lembre-se disso. Lembre-se de escolher as palavras certas para validar os seus argumentos, sem ofender as outras pessoas. Porque, afinal de contas, as palavras podem construir ou destruir, né, uma ideia, ok? Para fazer isso, ó, também pesquisem sobre o assunto, lembrando que ninguém escreve bem sobre algo que não conheça. Então, você vai escolher o assunto controverso e vai pesquisar sobre esse assunto. O que você sabe sobre esse assunto para falar sobre ele, expor a sua opinião, ok? Então, ó, peça a palavra e explique. Seja respeitoso com as outras opiniões. O que acontece? Muitas vezes, pelo texto ser controverso, há opiniões contrárias. E essas opiniões, né, geram discussões desnecessárias. Se a pessoa pensasse no uso do vocabulário, em como expressar a sua opinião, muitos problemas seriam resolvidos. Então, pensem nisso na hora de formular a sua atividade, né? O seu texto. Começando pela escolha do tempo, tá? E também a maneira como você vai administrar este assunto controverso, ok? Sem ofensas. Lembrando, construindo, edificando a sua opinião. Tá? O que aprendemos nesta aula, pessoal? Aprendemos que realizamos a leitura de um artigo de opinião, verificando as marcas textuais que expressam a opinião do autor, bem como alguns significados adjacentes ao texto. Tá? Também pensamos em uma proposta de exposição de opinião de forma oral, ou seja, sem ofender, sem ferir ninguém, né? De uma maneira sensata, construtiva, ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula e tenha sido útil e vocês repensem muito bem naquilo que vocês vão falar e escrever, tá? Até breve!